E aí pessoal, aqui é o professor Fernando Maurício, fiscal do ICMS São Paulo, trazendo para vocês mais um quadro 2 minutos de ICMS. Hoje pessoal, eu quero trazer para vocês uma questão bem interessante, que é a parte da base de cálculo do ICMS. Professor, o que é base de cálculo, professor? Eu estou começando a estudar agora, o que é base de cálculo? Base de cálculo é em cima de qual valor que vai incidir, que vão jogar aquela porcentagem, aquela alíquota do ICMS para descobrir qual que é o imposto devido. Pessoal, super fácil. Nós já vimos aqui, a gente já sabe, regra geral, olha, vendeu uma mercadoria por R$1.000. Qual que é a base de cálculo do ICMS? Os mesmos, o valor da operação, R$1.000. Fácil, quando é uma venda tal, é tranquilo, é fácil. Verdade. Nós já vimos também, pessoal, aquelas questões de quando que o IPI vai fazer parte ou não da base de cálculo para incidir o ICMS. Nós já vimos aí, tem um quadrinho nosso falando, olha, o IPI faz parte ou não da base de cálculo, ele vai ser adicionado ou não na base de cálculo total para incidir ou não o ICMS. Nós já vimos isso daí também. Hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês, primeira parte, será um total de 3 vídeos, primeira parte, o seguinte, e se por acaso não for uma venda, e se por acaso não for uma transferência, se por acaso for, por exemplo, uma bonificação? Uma empresa está dando uma bonificação, uma empresa está dando um brinde. Espera aí, se ela está dando uma bonificação, está dando um brinde, a pessoa que está comprando, na verdade não está comprando, está recebendo essa mercadoria, ela não vai pagar nada. Se ela não vai pagar nada, a pergunta é, incide ICMS sobre isso? Pessoal, super importante. Primeira coisa, sempre que for doação, bonificação ou até mesmo entrega de brinde, sempre vai incidir ICMS. Mas a pergunta é, com que base de cálculo? Por exemplo, quando uma pessoa vende uma mercadoria por R$1.000, bacana, a base de cálculo, R$1.000. Em cima desses R$1.000 vai incidir o ICMS. Exato. Mas se a pessoa der em bonificação, o vendedor está dando em bonificação, uma doação, por exemplo, um supermercado doou para uma creche, como é que funciona? Qual a base de cálculo que vai ser utilizada? Pessoal, super fácil. A Lei Candir, tanto a Lei Candir, que é a lei nacional, uma lei complementar federal, que dá todas as normas gerais do ICMS, que é a lei complementar 87/96, quanto o próprio regulamento do ICMS de São Paulo, trazem para a gente o quê? Como agir nessa situação? Qual a base de cálculo a ser utilizada na situação de brinde, doação ou bonificação? Vem comigo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na legislação. Pessoal, na Lei Candir ele fala o seguinte, olha, na falta do valor a que se referem os incisos 1º e 8º do artigo 13, a base de cálculo do imposto é, olha, se não tiver o valor da operação, não tiver o valor da prestação do serviço que incide ICMS, olha, não tem o valor da operação, quer dizer que é bonificação, doação, brinde, quem está realmente recebendo não pagou nada por isso. Como que eu faço para descobrir qual é a base de cálculo que vai ser utilizada para incidir o ICMS? São 3 regras. A primeira, que é desse nosso quadrinho, é a seguinte, olha só. A base de cálculo do imposto é o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local de operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. Pessoal, nós vamos ver que existem 3 possibilidades de base de cálculo quando a gente não sabe o valor, ou seja, quem recebeu a mercadoria não pagou nada. Existem 3 bases de cálculo. Depende do quê? Bom, a base de cálculo depende se quem enviou é um extrator, é um produtor rural, é um gerador. É essa regrinha que nós acabamos de ver, vamos retomar para comentar um pouquinho. E se por acaso for um comerciante, o comerciante está entregando a mercadoria, aí já é uma outra base de cálculo. E se por acaso é uma indústria que está dando como bonificação, está dando como brinde para o seu cliente, também aí vai ser uma outra ainda base de cálculo. Vamos dar uma olhada com bastante calma nessa situação aqui, olha, se quem está doando, quem está entregando como brinde, como bonificação, é um produtor rural, é um extrator ou um gerador. Dá uma olhada comigo. Pessoal, sempre que quem está enviando o remetente for um produtor rural pode ser, um extrator, ou um gerador, inclusive energia, o que é isso? Um extrator, um extrativista, um produtor rural, ou alguém que está gerando, inclusive, energia elétrica. Olha, é bonificação, é doação, é brinde, fácil. Apesar de a pessoa que está recebendo não está pagando nada, incide ICMS? Sim, a pessoa que está entregando como brinde vai ter que pagar ICMS. Em cima de que base de cálculo, já que o valor da operação é 0? Olha só, a base de cálculo será
o preço corrente da mercadoria ou do seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou seja, do local da operação, uma coisa mais específica, daquele local da operação, qual que é o valor do mercado atacadista dessa mercadoria? Bom, na sua falta, você não vai pegar no mercado local, vai pegar no mercado atacadista regional, que é um pouco mais amplo. Olha que tranquilo. Se for produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia, claro, a base de cálculo, quando você não tem o valor da operação, quando é brinde, bonificação, doação, a base de cálculo será o preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista local da operação. Na sua falta, no mercado regional. O que a gente tem que guardar? Mercado atacadista, o preço corrente do mercado atacadista. Seja primeiramente local, se tiver, ótimo, é esse valor. Se não tiver, pega do regional. Maravilha? Tranquilo, pessoal? Só para você ter uma micro ideia, ou seja, é brinde, é bonificação, é doação, quem está entregando, apesar de não receber nada em troca, tem que pagar imposto, incídio e ICMS. Próximo quadrinho, pessoal, vou contar para vocês na situação de quem está dando em bonificação, entregando em bonificação, brinde e tudo mais, ser um comércio. Nesse aqui nós vimos de produtor, extrator ou gerador. Maravilha? Beleza, pessoal? Mais detalhes tem nosso curso aí, www.centraldeconcursosonline.com.br, no nosso curso de ICMS aplicável a todos os estados. Gente, muito obrigado, gostou? Curte aí, gostou mais ainda, compartilha. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.